Quero saudar a todos que nos assistem, você membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza, irmãos de outras denominações e a todos que estão nos assistindo, quero saudá-los com a paz do nosso bom Deus. Através deste louvor, nós iniciamos o nosso culto e agora vamos ao nosso momento de oração. E eu quero pedir aos irmãos para abrir as Bíblias já no livro de Josué no capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 9. Josué 1, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos orar e logo após a oração nós vamos fazer a leitura e os irmãos acompanham aí com as suas Bíblias. Oremos. Ó Deus, Pai de amor, Deus de infinita bondade, misericórdia, Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, podemos prestar um culto a Ti. Um culto que não é feito no templo, por não podermos estar lá, estamos em quarentena, mas temos esses recursos, meu Pai, através da internet, e podemos mesmo em nossos lares Te cultuar. Queremos Te agradecer e nesse momento queremos, Pai, nos prostrar diante de Ti, pedindo, Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão porque pecamos contra os Teus santos mandamentos de várias formas, por pensamentos, por palavras, omissões, por negligência, Deus.
E te pedimos, Deus, perdão. Humildemente nos prostramos diante de Ti, pedindo perdão, Pai. E quando assim fazemos, com honestidade no nosso coração, o Senhor nos perdoa. E nessa certeza, ó Pai, nós nos alegramos e Te agradecemos, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos concedido livramentos, bênçãos. E assim, ó Pai, nós queremos Te agradecer. Orar também pelos irmãos que se encontram enfrentando problemas de saúde, com enfermidade de todas as formas, no corpo, na alma. Os que se encontram, Deus, enfrentando essa pandemia. Deus, se é da Tua vontade, Pai, restaura a saúde dos irmãos. E que haja muita gratidão no coração de cada um e a oportunidade de testemunhar do Teu grande amor. E agora, Senhor, te pedimos, Pai, pelo Teu servo, Pastor Soares, que logo mais trará o Teu recado para nós. Abençoa e usa mais uma vez poderosamente Teu servo, para que ele transmita o Teu recado, que ele nos ensine, nos oriente, nos admoeste, meu Pai, e que nós possamos estar aqui de mente e coração abertos para ouvir e praticar, Deus, os Teus ensinamentos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos agora à leitura de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparareis. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, a aplicar a porção da palavra lida nos nossos corações. E agora vamos ao momento de louvor, nos preparando para logo mais ouvir a palavra que o Senhor preparou no coração do pastor Soares. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e irmãs, com a amada igreja do Senhor, que por estes dias, à moda da igreja primitiva, se reúne nos seus lares, nos nossos lares. Mas Deus está presente conosco. Nós até podemos
ou pensamos que saímos da presença do Senhor. Mas não esqueça que Deus está conosco sempre. Naquele tempo, a igreja primitiva se reunia nos lares por medo dos judeus que perseguiam. Hoje, há no nosso tempo um temor, a pandemia que percorre o mundo. Mas, queridos, a presença de Deus conosco nos protege. O sangue de Jesus, aspergido na cruz, ele tingiu os umbrais das nossas portas, e assim nós estamos protegidos e estamos sim na presença de Deus. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado da rocha, em tua presença, eu quero ir onde as grandes águas não me afogem e firmar meus pés na rocha. Quero esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, oh Deus, em tua presença sou fortalecido.
Eu conheço no interior do Ceará uma fonte cristalina que jorra 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. São duas fontes, no distrito de Caldas, no município de Barbalha, Cariri Cearense. Meus queridos irmãos, inclusive quero dizer que o pastor Josué conhece também, que já morou naquela região. E é algo que nós podemos contemplar, sentindo uma grandeza da criação de Deus. Como é possível água cristalina, medicinal, jorrando de duas fontes cravadas na rocha, na Serra do Paraíso? É uma visão que nós podemos ter fisicamente ali, e nós ficamos a imaginar a fonte que jorra e que corre a partir do trono de Deus. Não dá para imaginar a pureza, a cristalinidade. Este rio está posto, se derrama sobre nós na bênção de Deus. No fluir desta água, nós podemos nos purificar neste rio, porque, como diz o autor desse cântico, são águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aí na sua casa, meu querido irmão, minha irmã, onde você estiver conectado neste momento conosco, receba de Deus esta bênção, esta água pura, cristalina, que corre do trono de Deus e que pode purificar a sua vida. E cante conosco, se você conhece o cântico. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
fonte, Senhor. O nosso Deus está sempre presente conosco e Ele nos purifica, porque Ele é água cristalina, Ele é água pura. E nós podemos sim confiar nele, exatamente porque Ele é o autor da fé. Ele é fiel. E nós podemos dizer cantando: eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é fiel e não falhará. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes deste trabalho, o nosso Deus não falha. Ele sabe exatamente o que faz e quando faz. Só creia nele, confie nele, porque de fato Ele é fiel. Conosco. Eu sei em quem tenho crido e também sei, Ele é fiel, não falhará, as suas promessas cumprirá. Sua mão
podemos descansar no Senhor, porque Ele é Deus forte, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que nos agracia, é o Deus que está conosco sempre, que nos encaminha, nos dirige, nos perdoa, nos ama e nos diz que a graça dele nos basta, assim como Ele disse ao apóstolo Paulo. Nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos estar nesta confiança, sempre ouvindo a voz do Senhor que nos diz: Joaci, a tua graça me basta. Adriana, a tua graça me basta. Renata, a tua graça me basta. Leandro, a tua graça me basta. Queridos instrumentistas do Senhor, Ele também diz para vocês, para cada um: a minha graça te basta. Por isso, amados, nós precisamos estar confiantes no Senhor, firmando os nossos pés naquilo que Deus nos constrange a realizar, a cumprir a missão, a sermos servos fiéis, comprometidos, responsáveis com a obra do Senhor. A tua graça me basta. Continue cantando conosco. Você conhece o cântico, então vamos louvar ao Senhor. Mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na escuridão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta.
seja a expressão de todo meu louvor. Seja, Senhor, a expressão do nosso louvor, uma harmonia suave aos teus ouvidos, Pai. Nós todos reconhecemos, Senhor, que há em nós fragilidades, limitações, mas, ó Deus, nós cremos que o teu Espírito nos enche, Pai, nos induz e nos capacita, Pai, para realizarmos um culto a Ti, Pai, que possa ser verdadeiro e espiritual, não por nós mesmos, ó Deus, porque certamente somos falhos, mas pelo Teu Espírito em nós, Pai. Nós queremos devolver a Ti, Senhor, toda a graça que Tu derramas sobre nós, todo o amor, Pai, que Tu demonstrastes por nós, na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Ele que é santo, que é santo, que é santo, que é todo poderoso, digno, Senhor, sim, de receber honra e glória. E aqui, Senhor, como igreja, aqui em todos os nossos lares, Pai, nós queremos estar Te cultuando com graça em nosso coração, gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Ouve a nossa prece e o nosso louvor, pelo nome de Jesus, Senhor, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. Hoje meditaremos no livro de Josué. Josué capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Josué 3, do verso 1 ao verso 17. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo estará no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão,
serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que o Senhor aplique poderosamente e abençoe a sua palavra lida nesse instante. Aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender qual a importância e relevância da travessia do Jordão para o povo de Deus naquela época e para o povo de Deus nos dias atuais. A travessia do Jordão marca o início da conquista da terra prometida, do acesso à promessa que o Senhor fez para o povo naquela época. Esta promessa foi feita exatamente lá em Gênesis, no capítulo 12, a Abrão. Abrão recebeu essa promessa do Senhor Deus, que ele iria herdar uma terra, que ele ia possuir uma terra. Esta promessa passou pelos seus filhos, Isaac, Jacó e chegando a José. Em José, o povo foi levado por Deus para o Egito, para a terra de Gósen. E lá eles passaram 430 anos. Vejam, um tempo longo, até chegar este momento. E passaram mais 40 anos no deserto. Por causa da desobediência, o povo ficou rodando no deserto, sem desgastar as sandálias, como diz o texto bíblico. Mas agora, Deus tomou uma decisão e disse que o povo que saiu do Egito não entraria na terra prometida. Só aqueles que nasceram na peregrinação do deserto. E Josué foi colocado à frente deste povo para esta conquista. E vejam, o Jordão era um obstáculo para o povo de Deus, como foi o Mar Vermelho. E nos tempos atuais, muitas vezes aparecem também obstáculos para que a gente possua a promessa do nosso Deus. Mas aqui há 3 orientações para o povo, para atravessar aquele Jordão e para que nós também atravessemos as dificuldades e encontremos a terra prometida, ou a promessa, ou a bênção reservada para nós. A primeira é a obediência. A segunda é seguir ao Senhor. E a terceira é confiar no Senhor. Portanto, vamos entender cada uma dessas particularidades, cada uma dessas ações que nós devemos ter para ter acesso às promessas do Senhor. Amada igreja, a primeira atitude que o povo de Deus teve para atravessar o Jordão e que nós também devemos ter para atravessar o nosso Jordão e as dificuldades da vida cristã é a obediência. Mas a obediência não prospera sem a santificação. É necessário que nós busquemos a santificação para que a nossa obediência ao nosso Deus seja perfeita. E em obediência nós conseguimos atravessar as dificuldades da vida.
Então vejam que Josué fala para nós sobre a santificação. Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, para alcançarmos as maravilhas que o Senhor fará no nosso meio, e fez no meio do povo de Deus, naquele momento da travessia do Jordão, nós precisamos nos santificar. A santificação está presente no plano salvífico. Nós temos a eleição, a adoção, a salvação, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A santificação precede a glorificação. Nós estamos vivendo agora o momento da santificação. Portanto, nós precisamos nos esforçar. É claro que o Espírito Santo de Deus nos ajuda na santificação. Mas há um esforço nosso. É bem claro quando Pedro, na sua primeira epístola, nos ensina que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. É evidente que só há um santo, que é o nosso Deus. Mas quando Pedro fala isso, ele está dizendo que nós devemos perseguir a santificação. Nós devemos buscá-la. Nós devemos estar sempre perto do Senhor. Aliás, a santificação, ou a santidade, é o atributo mais importante do nosso Deus. Entre todos os atributos que o Senhor Deus tem, a santidade de Deus é que traz a perfeição de Deus e aperfeiçoa também todos os outros atributos. Portanto, quando nós buscamos a santificação, como Pedro nos ensina, na verdade, nós estamos buscando a perfeição. Nós estamos buscando aquilo que Deus tem de melhor, o seu melhor atributo. E dessa forma, perfeitos como Deus é, nós podemos enfrentar dificuldades e atravessar o Jordão que aparece à nossa frente. E a santificação, como eu disse, nos aproxima de Deus, nos faz pensar como Jesus Cristo, nos faz agir como Jesus Cristo, nos faz andar como Jesus Cristo, e Jesus Cristo era obediente ao seu Pai, ao Deus Pai. Portanto, a santificação, ela precede a obediência. E para sermos obedientes, precisamos nos santificar. Josué foi obediente. Vejam o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. A obediência está presente na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Quando o povo era obediente, o seu Deus derramava bênçãos sobre o povo. Quando o povo era desobediente, o povo tinha dificuldade para alcançar as bênçãos de Deus. Veja o caso de Noé. Noé foi obediente ao Senhor e o Senhor derramou bênçãos sobre Noé. Enoque foi obediente no meio de uma nação que era desobediente, tão obediente que Deus decidiu levá-lo para o céu, ainda vivo. Veja o caso de Davi. Enquanto Davi foi obediente, ele foi bem-sucedido em tudo que ele fazia. Portanto, nós precisamos ser obedientes para alcançar as dádivas do Senhor, para atravessar os desertos, para atravessar o Jordão, para atravessar as dificuldades da vida. Josué foi obediente. Ele sabia da promessa do Senhor. E aqui no verso 1 ele diz: vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ele ia passar o Jordão, porque ele sabia que a passagem do Jordão levava o povo à terra prometida. Ele sabia que a terra prometida manava leite e mel. Ele sabia que o Senhor ia dar aquela terra para ele.
Portanto, ele foi obediente. E por ter sido obediente, ele atravessou o Jordão e habitou naquela terra que o Senhor prometeu para eles. Então, para nós atravessarmos o nosso Jordão e atravessarmos todas as dificuldades pelas quais passamos, nós precisamos ser santos e precisamos ser obedientes ao Senhor. A segunda atitude que o povo de Deus teve para atravessar o Jordão a pé seco, e que nós também devemos ter, é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Quando seguimos ao Senhor Jesus Cristo, nós sempre seremos bem-sucedidos na nossa caminhada e chegaremos sempre a lugares seguros. Vejam o que o texto nos ensina sobre isso. Verso 2 do capítulo 3. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Vejam, amada igreja, que antes de atravessar o Jordão, houve um planejamento. Antes de seguir a arca, que é também seguir a Jesus Cristo, houve um planejamento. Depois que eles chegaram à beira do Jordão, passaram ali 3 dias. No terceiro dia, os oficiais passaram pelo meio do arraial, anunciando como seria a travessia do Jordão, anunciando o plano que Josué idealizou e engendrou para atravessar o Jordão. Então ele continua no verso 3, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Aqui está a palavra central deste texto. Seguireis a arca da aliança, a arca do Senhor, aquela arca que o Senhor planejou em sua mente e deu todos os detalhes para Moisés e o povo construírem a arca. Devia ser construída de acácia, toda coberta de ouro, teria argolas na lateral de cada lado, onde passaria uma vara também de acácia, coberta de ouro, para que os sacerdotes e os levitas não tocassem na arca. Também teria uma tampa toda de ouro, com 2 querubins olhando um para o outro, de frente um para o outro, com as suas asas, cobrindo esta tampa. Esta tampa era chamada a tampa do propiciatório. E dentro da arca foi colocado a vara de Arão, as tábuas da lei e um jarro de ouro com o maná. O Senhor Deus disse que ele viria até a arca da aliança, até a tampa da arca, quando fosse ali colocado o sangue para a remissão do pecado do povo de Deus. Então, esta arca representava a presença de Deus no meio do povo. E a ordem aqui é a seguinte, que a arca iria passar, transportada pelos levitas, e que o povo de Deus deveria seguir esta arca. Ora, nós sabemos que hoje não existe mais a arca. A arca representa Deus no meio do povo
e também apontava para Jesus Cristo. Hoje nós não seguimos mais a arca, porque ela não existe mais. Hoje nós devemos seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar a meu Pai precisa andar por este caminho. Não há caminhos para o povo de Deus. Só há o caminho, que é Jesus Cristo. Portanto, nós devemos segui-lo. Eu aprendi, quando era jovem ainda, sobre este caminho. O pastor me ensinou que o caminho do mundo, que não existe, era um caminho maravilhoso, grandioso, que fazia brilhar os nossos olhos. Mas ele dizia que este caminho era um caminho efêmero, que não nos levava a lugar nenhum. Mas Cristo, que é o caminho eterno, nos leva para lugares seguros. Quando nós seguimos Jesus Cristo, nós conseguimos atravessar o nosso Jordão. Mas veja que há um detalhe nesse texto muito importante, no verso 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, ou seja, 900 metros, entre vós e ela, entre vós e a arca, entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Ora, meus amados, muitos dos caminhos que nós trilhamos na terra dos viventes, nós não sabemos onde ele vai dar. Portanto, para atravessar essa jornada e seguir este caminho e chegar a um lugar seguro, nós precisamos de um guia. E ele está dizendo aqui que o guia é a arca, ou o guia é o Senhor Jesus Cristo. E ele tem que ir à nossa frente. Vejam, 900 metros atrás da arca, ou 900 metros atrás de Cristo. Porque Cristo vai à nossa frente, vai vendo qual o melhor caminho, qual o melhor percurso para nós. Agora mesmo nós não sabemos quando será o fim desta pandemia. Muitas vezes nós não sabemos quando será o fim das nossas dificuldades, dos nossos infortúnios, das nossas dores, das nossas enfermidades. Então, para não seguir cegamente neste caminho, nós precisamos ter sempre Cristo como aquele que vai à nossa frente, manter distância. Nem poderiam ir ao lado da arca, lado direito ou lado esquerdo, nem poderiam ir à frente da arca. Era necessário estar atrás da arca, atrás dos sacerdotes, atrás de Deus, atrás do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é que sabe o melhor percurso para nós. Portanto, se nós queremos atravessar o nosso Jordão, as nossas dificuldades e tudo mais que traga infortúnio para nós, nós precisamos fazer como o povo de Deus fez. Ter um planejamento para a nossa caminhada e ter como guia da nossa caminhada na terra dos viventes o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho para a eternidade, para a Israel celestial. O povo de Deus agora chegou às margens do Jordão, diante do grande obstáculo. Como iriam atravessar o Jordão? Eles já tinham se santificado, já tinham obedecido ao Senhor e estavam seguindo ao Senhor conforme as ordens que foram dadas por Josué. Mas agora eles precisavam confiar no Senhor.
Eles precisavam ter a convicção de que o Senhor iria cumprir a promessa de que eles iriam atravessar aquele Jordão de forma tranquila. Confiança, amada igreja, é algo extraordinário no ser humano. É quando o ser humano deposita com convicção sua confiança em alguém. Por exemplo, quando os nossos filhos, Jonathan e Carolina, eram pequenos ainda, crianças, nós tínhamos que trabalhar. E deixávamos nossos filhos sob o cuidado dos nossos parentes. Confiávamos a eles o cuidado e a vida dos nossos filhos. Isto é confiança. Mas, em primeiro lugar, a nossa confiança deve ser depositada no Senhor nosso Deus, o nosso bom e eterno Deus. Porque Ele tem um atributo especial que trata da confiança. Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é a ação de confiança que Ele passa para nós. Fiel quer dizer aquele que é confiável. Aquele que nós temos a certeza de que vai cuidar de nós. E é o caso aqui. Vejam o que Josué nos diz sobre essa última atitude do povo de Deus, que deve também ser a nossa para atravessar aquele Jordão, e nós atravessarmos os nossos obstáculos e as nossas dificuldades. No verso 15, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, as suas ribanceiras, todos os dias da cega. No tempo da colheita, a neve derretia. E essa neve derretida aumentava o volume de água no rio. Por isso que ele estava transbordando, por isso que ele estava mais volumoso, mais vigoroso. E o povo chega ali na margem e precisa atravessar. E eles confiam que o Senhor vai cumprir a sua promessa. A promessa está no verso 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Esta era a promessa, com todo detalhamento. E nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. Nós precisamos ser firmes nas promessas do Senhor, porque elas serão cumpridas, porque Ele é fiel. Ele vai fazer coisas acontecer em nossas vidas. Estamos com alguma enfermidade? Qual é a promessa do Senhor? A promessa de cura. Estamos com dificuldades financeira? Qual é a promessa do Senhor? Ele é o Deus de toda prata, de todo ouro. Qualquer tipo de dificuldade tem uma promessa do Senhor na sua palavra. Qualquer uma. Por isso nós precisamos aprender a palavra do Senhor. Estamos tristes? Ele afirma, a alegria virá pela manhã. Precisamos confiar para que a promessa chegue até nós.
E vejam, amada igreja, que a promessa aconteceu. A partir do verso 16 ele vai dizer: pararam-se as águas que vinham de cima, como está no verso 13. Não eram as águas que vinham de baixo, há um detalhamento. Deus gosta do detalhe nas suas promessas. As águas que vinham de cima pararam. E ali paradas foram se amontoando. Vejam bem, levantaram-se num montão, como uma barreira, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, onde o Senhor disse que eles iam passar, porque a conquista da terra começava em Jericó. Mas tinha um obstáculo que era o Jordão. E esse obstáculo foi transposto com a ajuda do Senhor. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. A arca do Senhor representava a presença de Deus. Deus parou firme no meio do Jordão. Deus está no meio do seu povo. Deus está cuidando de nós. Ele é um grande vigia e ele vê tudo que está acontecendo ao nosso redor, vai nos protegendo e vai cumprindo sua promessa. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. E ele termina de forma fabulosa esse texto. E todo Israel, vejam bem, não ficou nenhum. Todos nós passaremos esse Jordão. Passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Ora, meus amados, era para passar a pé molhado. Havia águas ali. Mas eles não passaram a pé molhado, eles passaram a pé seco. Não molharam os pés. Então, amada igreja, diante desse texto fabuloso, nós precisamos ter a convicção de que iremos passar por todos os obstáculos que aparecem em nossa frente, mas precisamos ser santos, precisamos obedecer ao Senhor, precisamos confiar no Senhor. Dessa forma, e seguindo ao Senhor, nós iremos atravessar o nosso Jordão. Avante, amada igreja, vamos todos nós juntos atravessar esse Jordão. Amém, Senhor.
amada igreja do Senhor Jesus Cristo, receber a bênção. Que a graça, a paz, as misericórdias, os livramentos do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo estejam hoje, para todos sempre, sobre a amada igreja. Amém, Senhor. Bem, amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais este culto ao Senhor. Fazemos a prece ao nosso Deus que todos tenham uma semana muito bem, sob a graça do Senhor, confiante sempre de que Ele está presente em nossas vidas. Então, amados, sigamos a paz do Senhor. Exalte ao Senhor, louve seu nome.